Tem mais informações sobre o Flamengo e as negociações com o Léo Ortiz. Marcos Braz, enfim, se posicionou pouco antes do amistoso contra o Orlando. Falo também sobre o Flamengo e o Bahia. Será que existe alguma chance de o TT ser contratado por esses times? Falo sobre um movimento de clubes que pede o aumento do número de estrangeiros. Você é a favor? Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de... Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Grande Bruno Formiga, o craque dos comentários. Aqui, me dá um palpite aí. Quem que você acha que vai fazer o gol primeiro, hein? Ó, eu ficaria de olho... Boa, gostei, eu também acho. E a vitória? Sensacional isso daí, ó. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, é pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Apareça sempre, muito bom seus palpites. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira que venceu a Colômbia por 2-0 no torneio pré-olímpico, aquele classificatório para a Olimpíada. Vitória com gols de Endrick, John Kennedy. Os atacantes de Palmeiras e Flu decidiram a favor do Brasil, que tem 6 pontos em 6 possíveis. Vice-liderança do grupo, a primeira colocação é do Equador, que já fez 3 jogos e tem 7 pontos. Bora falar agora sobre um movimento de clubes brasileiros que está pressionando a CBF para o aumento do número de atletas estrangeiros permitidos dentro de campo. Só para fazer um breve retrospecto, ou uma retrospectiva no caso, né? Até o ano passado a gente tinha o limite de 5 estrangeiros por partida. Esses 5 estrangeiros poderiam ser relacionados para cada jogo, independentemente de começarem jogando ou ficando no banco de reservas. Houve uma pressão grande de clubes e esse aumento foi permitido para 7. Pois bem, agora o Atlético Paranaense, entre outros clubes brasileiros, o Furacão é quem lidera esse movimento, trabalha para que tenham um limite de 9 estrangeiros por partida. Quero dar a minha opinião antes de encerrar e mudar para o próximo tema. Acho um enorme equívoco. Com 7 atletas você já permite que vários jogadores só medianos de outros países ocupem espaço de atletas brasileiros. E a gente tem as categorias de base com muitos jogadores exigindo, pedindo, merecendo espaço nos times principais. Acho que esse tipo de decisão favorece os clubes que se precipitam, que não trabalham categorias de base e que querem concorrer no leilão. Você, o que pensa? Você gosta dessa ideia de 9 estrangeiros? Acho que isso funciona bem para países que têm poucos atletas revelados na base. E a Copa São Paulo de Juniores está aí para provar que tem muito menino bom merecendo espaço no time principal. Só para arrematar, vale a lembrança de que apesar de o limite ser de 7 estrangeiros, são vários os clubes brasileiros com 10, 11 até 12 jogadores gringos. Bora repercutir agora a fala de Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo, pouco antes do confronto amistoso entre Flamengo e Orlando City, que aconteceu na tarde desse sábado lá em Orlando. O Braz foi perguntado a respeito de contratações, começando sobre Léo Ortiz. A frase foi a seguinte, abre aspas: o Bragantino aceitou baixar um pouco o que vinha pedindo e o Flamengo também aceitou subir um pouco, mas ainda falta bastante coisa. Só para justificar, o Red Bull sempre pedia 10 milhões de euros e o Flamengo estacionou nos 6 milhões e meio de euros. De acordo com o Braz, o Fla topou melhorar um pouco e o Red Bull Bragantino topou baixar um pouco, mas a diferença segue bastante significativa. Quero acrescentar a informação de que para o Red Bull Bragantino é mais negócio manter o atleta, até por isso a proposta feita ao zagueiro foi com cifras parecidas àquelas que o Flamengo fez. O Braz completou, pelo menos é esse o nosso entendimento agora. A gente gostaria de contar com o Léo Ortiz, mas se não for possível, vida que segue. Braz também foi perguntado a respeito de Gabigol. E aí, renova, fica, não fica? Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas: ninguém dentro desse clube tem a relação que eu tenho com o Gabriel, embora num determinado momento, numa relação de 5 anos, a gente teve um probleminha dentro de um período. Na hora certa as coisas vão se resolver. Pode ter certeza que o final vai ser feliz para o Flamengo e para o Gabriel, fecha aspas. Tenho muitas dúvidas se isso vai acontecer de fato. A percepção que eu tenho conversando com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, é de que o atacante vai ficar até o fim da temporada, mas a partir de julho vai assinar um pré-contrato para se mandar para outro clube. Quero te atualizar agora sobre TT, onde é que vai jogar o atacante revelado no Grêmio, com passagens por Leicester, também esteve no Lyon, atualmente no Galatasaray. Nessa sexta-feira, contei para vocês que no Corinthians a chance é 0.
mas há a informação de que um clube brasileiro negocia com esse atleta. Muita gente especulando que poderia ser o Flamengo, que buscou o Luiz Henrique e não houve acordo. Até agora, ninguém do Flamengo entrou em contato com o representante do atleta, muito menos com o Galatasaray. O time que hoje tem intenção de contratar o TT no Brasil é o Bahia. Por meio do Grupo City houve um contato com o Pablo Bueno. Só para lembrar, alguns dias atrás o mesmo Grupo City conversou com o Pablo Bueno pelo Ferreira. O Ferreira fez força para jogar no São Paulo e o acordo foi fechado. Sobre o TT, ele tem contrato com o Galatasaray, para tirá-lo de lá vai haver necessidade de uma compensação financeira para o clube e o pior, há a necessidade de cobrir o salário do atleta de 4,5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer que o TT ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, sem nenhuma tributação. Para contratá-lo, o time brasileiro precisaria desembolsar algo na casa de 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil mensais. Nem o Everton Ribeiro, contratado a peso de ouro junto ao Flamengo, ou depois de sair do Flamengo, ganha tanto. O salário do Everton com impostos custa na casa dos 2 milhões de reais. Com muitas informações importantes envolvendo o Flamengo, a imprensa gaúcha cravou: Gabigol no Grêmio. Xiii, será que o camisa 10 do Flamengo vai deixar a Gávea, o ninho do urubu, e vai se transferir para o tricolor gaúcho? Já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Mateuzinho. O Botafogo apresentou proposta para comprar o Mateuzinho junto ao Flamengo. A gente vai falar sobre isso também. Léo Ortiz, temos novidades. Flamengo voltando a negociar a contratação desse jogador junto ao Red Bull Bragantino. O Everton e o Domingos Duarte, também falaremos sobre isso. Tem muita coisa no vídeo de agora. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais. Vamos para as informações, mas antes vou fazer uma análise rápida aqui dos dois jogos do Flamengo nesse sábado. O Flamengo principal jogou contra o Orlando City lá nos Estados Unidos, empatou em 1-1, e a garotada do Flamengo jogou na Arena das Dunas contra a Portuguesa pelo Carioca, empatou em 0-0. Sobre o time principal diante do Orlando City, acho que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Começou, entre aspas, nervoso, teve até bola na trave do Orlando City, depois se ajeitou e rapidamente achou um gol, não, né? Fez o gol com Pedro. Pedro marcou mais um, né? Em 3 jogos, Pedro tem 3 gols. E o destaque nesse gol não foi o gol do Pedro, com todo respeito ao Pedro, que mais uma vez mostrou o seu poder de finalização, mas a jogada trabalhada, com De La Cruz no meio de campo, fazendo boa jogada, boa movimentação e dando bom passe, achando Varela na ponta direita. E o lateral uruguaio deu um passe perfeito para o Pedro finalizar. Então esse para mim é o grande destaque do Flamengo no primeiro tempo. Foi bem, até sofreu empate ainda no primeiro tempo. Acho que o Fabrício Bruno deu um mole ali na zaga, mas é começo de ano, não adianta crucificar o Fabrício Bruno, xingar o Fabrício Bruno. Acho até que o Varela poderia ter dado um suporte melhor ali, fechando mais no lado direito, mas enfim, foi bobeada do setor defensivo. Então acho que esse é um dos pontos negativos. No segundo tempo, o Tite fez muitas mudanças, o que é normal, né? Pré-temporada, tem que fazer mudança mesmo. Colocou Gabigol, Bruno Henrique, enfim. E o Gabigol não foi bem novamente. Inclusive, ele terminou o jogo sem dar uma finalização. Ele não teve uma boa movimentação em campo. O Bruno Henrique foi muito mal também. Eu estou sentindo falta daquele arranque, daquela velocidade do Bruno Henrique. Acho que o time no segundo tempo do Flamengo foi muito mal. Isso mostrou que o Flamengo tem muito ajuste ainda a fazer, sobretudo quando faz muitas mudanças. Acho que isso aí é um trabalho que o Tite vai ter que fazer, mas de maneira geral eu vejo como muito positivo esse jogo do Flamengo, essa passagem do Flamengo pelos Estados Unidos. E quem estava na arquibancada ao lado do Rodolfo Landim assistindo ao jogo, John Textor, o presidente da SAF, digamos assim, o dono da SAF do Botafogo, estava lá na companhia do Rodolfo Landim, assistiu ao jogo, e ele não estava lá por acaso. Ele foi até Rodolfo Landim, ele aproveitou que ele estava nas Bahamas, se não me engano, deu uma rápida passada lá pela Flórida, por Orlando, se encontrou com o Rodolfo Landim, ele foi para lá para conversar sobre Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o lateral direito, que chegou aí para o Corinthians, mas voltou depois da negociação subir no telhado, e a proposta foi feita. O Botafogo quer comprar o jogador junto ao Flamengo. Eu acredito que o Mateuzinho vai vestir a camisa do Botafogo, porque o Flamengo topa fazer negócio, o Botafogo quer ter o Mateuzinho.
acha que é um jogador que pode render bastante lá no Botafogo, aprender também com o Rafael, que é o outro lateral direito que tem lá. O Botafogo quer. Agora tem que conversar com os empresários do jogador. Por quê? O Mateuzinho, ele tinha expectativa de ir para o Corinthians, era um sonho, não do Mateuzinho, mas do pai do Mateuzinho, enfim, algum familiar do Mateuzinho, ele queria muito ir para o Corinthians, tanto é que antes do Corinthians ele rejeitou o Red Bull Bragantino, só que agora o Corinthians, a relação está azedada, a verdade é essa. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Corinthians em desistir da negociação e também da nota oficial depois. Então a relação está bem azedada, bem estremecida, e o Botafogo veio forte para contratar o Mateuzinho, já fez proposta para comprar o jogador. Assim que eu tiver detalhes dos valores, eu passo para vocês, tá bom? E após o jogo, o Tosa, que também é um torcedor que muita gente conhece de rede social do Flamengo, enfim, um cara que eu gosto e respeito muito, ele acabou divulgando um print de uma conversa dele com o Evander, aquele meia do Portland, da MLS, o Evander debochando do empate do Flamengo com o Orlando City, perguntando, o Flamengo empatando com o time da MLS e tal. Então, eu acho que isso aí, o jogador foi muito mal. Eu vi até o Tosa depois deletando o print, falando que o Evander foi gente boa depois da troca de mensagem. Gente boa ou não, depois acho que o Evander não poderia ter feito isso. É um jogador que quase não, mas é um jogador que poderia ter vindo para o Flamengo. O Flamengo tentou a contratação desse atleta junto ao Portland, mas as conversas não avançaram. Então, acho desnecessário um jogador como o Evander fazer isso, entre aspas, debochar do Flamengo, achei totalmente desnecessário. Sobre o jogo do Flamengo contra a Portuguesa, com a garotada comandada por Mário Jorge, tendo a presença do Pablo, zagueiro do time principal na zaga, o lateral direito Matheus França, o Mateuzinho, e o volante Thiago Maia, um time foi muito mal. Gente, foi uma pelada o jogo do Flamengo diante da Portuguesa. Mas é a garotada, mas... Gente, mesmo assim, o time do Flamengo, se a gente for parar para analisar, Matheus Cunha no gol, aí a lateral direita, Mateuzinho, que é um jogador, já está há muito tempo no time profissional. Pablo, um jogador extremamente inteligente. Thiago Maia de volante. O problema para mim foi como o Mário Jorge montou a equipe, sem um centroavante de ofício, tendo o Wellington, que foi artilheiro do Flamengo na Copinha, não custava nada colocar o Wellington, utilizando o Verton, não sei porquê, porque é um jogador que está muito próximo de ir para o Santa Clara. O Peterson, jogador que amanhã vai se apresentar ao Atlético Paranaense, um time totalmente sem organização tática. Deu para perceber isso. Time muito mal em campo. Então, o próprio Lohan, que é um jogador que se espera mais dele, mas ficou sobrecarregado. Ele eventualmente fazia a função de falso 9. Eu acho que o Mário Jorge foi muito mal, demorou a mexer. Enfim, um jogo para a torcida do Flamengo esquecer. Lamentavelmente, os torcedores que compareceram à Arena das Dunas, inclusive parabéns para a torcida do Flamengo, que compareceu lá em Orlando, no amistoso do Flamengo, compareceu na Arena das Dunas, duas grandes festas que a torcida do Flamengo protagonizou em apenas um dia. Desse jogo, eu não tiro nada de bom, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o time foi muito mal, inclusive. Rapaziada, ficamos aí com o giro de notícias do Flamengo, informações aí a respeito do mercado da bola, a respeito de Léo Ortiz e Flamengo, que pode estar chegando muito perto aí de um acordo. O Flamengo que está tentando aí aumentar o valor da proposta para o Red Bull Bragantino, um time que detém os direitos econômicos do atleta, e o Red Bull Bragantino está sim aceitando diminuir o pedido aí. Não foi revelado os valores, mas a questão é dada que os clubes estão aí negociando para a possível vinda de Léo Ortiz para o Flamengo. Corinthians e Botafogo estão disputando aí a vaga para tentar a contratação de Mateuzinho. Mateuzinho é esse lateral direito do Flamengo que está aí perto aí de sair fora do Flamengo e fechar com um dos dois clubes aí, ou o Carioca ou o Paulista. Valeu? E também tem a questão aí do Gabigol querendo ir para o Grêmio. O Grêmio que está tentando fazer a contratação, recentemente tentou aí, especular a contratação de Pablo Verrete, o centroavante argentino que atua pelo Vasco da Gama, e nada disso passa nem de falácias. Então, rapaziada, ficamos aí com o giro de notícias. Você que se inscreveu no canal, dá aquela moral pra gente diariamente, tamo junto. Se você ficou até aqui e não se inscreveu no canal e não deixou seu like, faça isso agora, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação pra gente estar postando vídeo todo dia, você não tá perdendo nada. Valeu, rapaziada, um grande abraço no coração, tô ficando por aqui, tchau, fui.